eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. E eu queria que você lesse esse texto e pensasse a respeito da sua própria vida, aí no seu lugar, e pudesse responder para você mesmo: você ama a Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Como você evidencia com a sua vida, na sua vida, que você ama a Deus e tem um relacionamento com Ele? 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 11. Eu queria ler essa porção e eu queria que você pudesse pensar a respeito da sua relação com Deus enquanto lê esses versículos. O texto nos lembra o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Agora eu queria que você baixasse sua cabeça e você mesmo orasse ao Senhor, pedindo: Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra, fala ao meu coração, me corrige se for necessário, me exorta se necessário, anima-me, Senhor, me motiva a continuar vivendo para a Tua glória, num relacionamento íntimo contigo, te amando e externando isso para o mundo. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós não queremos ouvir apenas a voz de um homem falar ao nosso ouvido, nós queremos ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. Fala conosco, Pai, conforme a nossa necessidade, conforme o Teu poder, conforme a Tua graça, conforme a Tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos visto que João ele escreve essa primeira carta com um propósito de combater uma forte influência que estava se instalando na sua época na igreja. E aquela influência, aquele ensino errado, ele comprometia a compreensão correta das Escrituras, comprometia também a pessoa de Jesus Cristo e a obra que ele realizara, a obra de salvação. E, consequentemente, essa má compreensão das Escrituras, da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo comprometia a comunhão desses irmãos com Deus e com a igreja. João, então, ele combate ali aquele falso ensino, reafirmando a doutrina essencial da encarnação de Cristo. É assim que ele abre essa carta, falando daquele que ele havia visto com seus próprios olhos, apalpado com as suas próprias mãos, e ele dá a definição de que esta era a boa notícia, era através de Cristo, então, que as pessoas podiam ter comunhão com Deus e umas com as outras, e se firmando na verdade da encarnação do Verbo, ou da realidade da pessoa de Cristo, eles podiam então desfrutar da verdadeira alegria da salvação. Então João, ele descreve essa encarnação de Cristo logo na abertura da carta, bem como no versículo 5, ele fala do caráter santo, do caráter justo de Deus, dizendo que Deus é luz. E a partir dessa verdade, dessas duas verdades expostas, a encarnação de Cristo e o caráter santo e perfeito de Deus, João começa a expor o que caracteriza um filho de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? E João começa a falar em termos absolutos, quais são as características que são peculiares aos filhos de Deus.
Os filhos de Deus, são aqueles que andam na presença de Deus. E ele diz isso: Deus é luz, e os seus filhos devem andar na luz, viver conscientes da presença de Deus, de que vivem diante de Deus, e andar num padrão de justiça, de retidão, de santidade, conforme o seu Deus. E ele diz também que aqueles que são de Deus, eles não se relacionam com o pecado, como os ímpios, que vivem como se o pecado não existisse, e preferem até não falar sobre o assunto. Ele diz que o Filho de Deus, ele confessa os seus pecados, ele se arrepende, ele assume um compromisso com a verdade de Deus, e ele anda em santidade e justiça. Com essas descrições que João vai fazendo dos verdadeiros filhos de Deus, ele vai denunciando os falsos mestres e os seus enganos, que até então esses falsos mestres, eles estavam penetrados no meio da igreja, eles estavam misturados com a igreja, e eles poderiam ser descritos por João, como João vai identificar durante a carta, dizendo que esses homens, o problema deles, essencial, era doutrinário, porque eles compreendiam de forma equivocada a pessoa de Cristo. Ali quando vemos o nascente, o docetismo vigorando na mente daquelas pessoas, eles olhavam para o Cordeiro de Deus e diziam: ele não é um homem de verdade, ele é uma aparência de homem, ele começou a ser Deus num momento e deixou de ser Deus no outro momento. E esse docetismo comprometia toda a pessoa e toda a obra de Cristo. E João diz: o problema desses falsos mestres é doutrinário. Eles são equivocados, eles são hereges no meio da igreja, eles negam a encarnação de Cristo. E isso desembocava numa frouxidão moral, porque eles acreditavam que podiam viver de qualquer modo, que não precisava obedecer à lei de Deus, que não existia essa questão de pecado. O pecado era lá no Antigo Testamento, agora nós vivemos no tempo da graça, e nós podemos viver e fazer o que quiser, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados, e nós já estamos livres, então podemos fazer o que quiser. E é por isso que João diz: filhinhos, se negarmos que temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Depois, João lembra que, além desses problemas doutrinários, dessa frouxidão moral, aqueles falsos mestres também eram identificados pela arrogância, porque eles acreditavam que haviam recebido uma revelação especial de Deus, e os colocava num patamar superior dos demais irmãos, que não haviam sido iniciados nessa verdade, e essa arrogância os tornava superiores aos demais, e quebrava a comunhão da igreja, e essas pessoas se portavam com uma falta de amor terrível, e olhavam para aqueles que não eram iniciados nessas verdades, e os via inferiores, não dignos de Deus, e a comunhão da igreja estava comprometida. João, então, ele enumera essas características, que não são habilidades, irmãos, eu quero aqui reforçar isso. Não são habilidades que são desenvolvidas por nós, cada uma dessas características. Não é algo que nasce conosco, não é algo próprio da gente. Não é alguma coisa que a gente possa estudar e conhecer conceitualmente e achar que temos tal característica. Não é algo meramente do homem, que pertence a ele por causa da sua natureza. Essas características não é parte da nossa personalidade, não que a gente nasça com ela. Cada uma das características que João vai desenvolver na sua carta, elas são fruto da graça de Cristo, operada no coração do homem pela obra do Espírito de Deus, na vida daquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E João está falando das características distintivas de um cristão verdadeiro, que teve a sua vida transformada pela obra de Cristo. Como eu falei, a primeira dessas características, João fala nos versículos 5, 6 e 7, que é o próprio Filho de Deus. Ele diz para a gente que é o andar na luz, ou seja, consciente de quem é Deus e da obediência à sua vontade. A segunda característica que nós pensamos aqui juntos foi a peculiaridade de um cristão, de que o cristão ele tem o discernimento do pecado, e ele então é comprometido com a verdade da palavra de Deus, com a obra de Cristo e com a santificação. Hoje, eu queria ver com vocês, com base nessa leitura que fizemos, a nossa terceira peculiaridade de um cristão. Uma terceira característica própria daqueles que foram transformados pelo Evangelho, que é elencada aqui por João, e ele desenvolve essa ideia aqui nos versículos que nós lemos, do capítulo 2, versos de 3 a 11. João ensina para a gente que aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo, eles carregam no seu ser uma estima pela comunhão. Então, outra peculiaridade de um filho de Deus, a terceira elencada por João, é a estima
a comunhão. E ele mostra isso aqui nessas palavras de um modo bem peculiar. João mostra para a gente que é algo próprio do cristão, o valorizar estar com os irmãos, o valorizar estar com Deus e andar na presença de Deus, em consciência de que Deus existe. Ele mostra isso logo com essas palavras de abertura. Ele mostra que a comunhão se expressa em obediência, o andar com o Senhor, o estimar a comunhão com o Senhor, é uma estima pela presença de Deus, uma estima pela vontade de Deus, é um compromisso com o próprio Deus. E ele diz isso logo no verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. E esse termo que João usa, temos conhecido, não é apenas a ideia de apreensão de conceito, não é um conhecimento superficial, como muitas vezes a gente achamos que temos. Pegamos um opúsculo, um livretinho de teologia sobre um assunto, lemos aquelas 12 páginas e saímos daquela leitura doutores naquele aspecto doutrinário. A gente lê superficialmente sobre as coisas e achamos que temos o conhecimento e vamos para as redes sociais e debatemos com as pessoas e esculachamos as outras que não pensam daquela forma porque achamos que temos o conhecimento. O termo grego aqui, ele carrega a ideia hebraica de conhecimento. Nós estamos falando de pessoas que conheciam essa ideia de conhecer, e conhecer aqui é no sentido lá, como eu falei, hebraico, não é apenas esse conhecimento intelectual, superficial, mas conhecer denota relacionamento, conhecer denota experiência pessoal, conhecer denota comunhão, e João está falando isso diretamente para aqueles que negavam a necessidade disso, de uma relação com Deus. Por quê? Porque Cristo, que veio ao mundo de uma forma aparente, nos libertou de tudo aquilo que fora dito antes. E aqueles falsos mestres que eram arrogantes e tinham aquele conhecimento superior, eles estavam pensando que podiam viver de qualquer forma e viver de qualquer modo essa relação com Deus. João então chama a atenção dos filhinhos, daqueles irmãos pelos quais ele nutria essa estima. Ele diz, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Nós sabemos que temos essa relação pessoal com o Senhor, se guardarmos ou se guardamos os seus mandamentos. E essa construção em português a gente consegue entender. Se guardamos. Aparece aqui no texto para a gente, e o verbo original também vai mostrar isso para a gente, um elemento condicional. João quer dizer o que para a gente no versículo 3? Nós sabemos que nos relacionamos com Deus, nós sabemos que temos comunhão com Deus, nós sabemos que somos do Senhor se obedecemos aos seus mandamentos. Se estivermos dentro do seu padrão, da sua lei. Porque a ideia de mandamentos aqui é uma referência direta às tábuas da lei, aos mandamentos do Senhor. E João está lembrando isso, que o fato de estarmos em Cristo, nós não pegamos a lei e rasgamos. A lei tem um lugar importante na vida do povo de Deus. A lei sempre teve esse lugar importante. Deus deu a sua lei ao seu povo com um objetivo muito claro. Era o padrão santo, era a expressão do amor de Deus, era o modo pelo qual o povo veria e encontraria prazer em suas vidas. Mas não somente isso, a lei também mostrava ao povo o quão culpado e miserável nós somos. Porque ao olharmos para aquele padrão santo de amor e de justiça, nós nos vemos incapazes de atingir tal padrão. E essa incompetência, esse senso de culpa, desperta no nosso coração o desejo por salvação, o desejo por um Salvador. Então a lei também tem essa importância de apontar para Cristo como a solução para as nossas vidas. Mas não somente isso. Depois de encontrarmos o Salvador e termos sido transformados por Ele, eis a grande questão que as pessoas também debatem nos nossos dias. Estamos em Cristo, não precisamos mais da lei. E a lei, ela não perdeu a sua importância. Ela cumpriu muitos papéis, mas ela ainda é um meio pelo qual nós demonstramos que somos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse isso para a gente, lá em João capítulo 14. Vocês demonstram que me amam, se vocês guardarem os meus mandamentos. O aspecto condicional está lá presente. João quer mostrar isso para a gente, que a comunhão com Deus se expressa em obediência. Há um elemento moral nessa comunhão, e nós expressamos isso, guardando os mandamentos do Senhor, nos submetendo às suas exigências, e não fazemos isso para merecer qualquer coisa. O fazemos como uma demonstração de que amamos o Senhor, de que amamos a sua salvação, de que amamos a sua lei. E como eu disse, isso não é próprio do homem.
Ezequiel, denunciando o pecado de Israel, ele lembra isso, que o coração natural do homem é duro, empedernido, é um coração egoísta, enganoso, como disse Jeremias, mas o Senhor mesmo é quem promete transformar o coração do homem e tirar-lhe o coração de pedra e dar-lhe um novo coração. E por dentro desse coração, o Espírito dele, do Senhor, e despertar no coração transformado o desejo de fazer a vontade de Deus e o prazer em realizar tal vontade. E João está lembrando isso à igreja, ele não está falando de nada novo, ele está lembrando o que a igreja já sabia, mas que estava ficando encoberto, entenebrecido, perturbado pelo falso ensino difundido na igreja. E João lembra esse aspecto condicional. Nós somos do Senhor, nós temos uma relação com Ele, se nós andarmos em obediência a Ele. E aí João então faz essa referência direta, como uma resposta àqueles falsos mestres, dizendo: aqueles que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nessa pessoa não está a verdade. João está fazendo uma referência àquelas pessoas que estavam perturbando a paz da igreja, aqueles que batiam no peito, aqueles que se orgulhavam de dizer: eu tive uma experiência especial com o Senhor, eu conheço a Deus, eu estou em um patamar elevado de relacionamento, porque Deus se revelou a mim de forma visível, e Ele me disse algo que vocês não sabem. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas estufavam o peito e se orgulhavam dessas visões especiais, desse conhecimento obscuro ou privado só para elas, elas tinham uma vida de licenciosidade, uma vida de irregularidades, uma vida de desobediência ao Senhor. E João veio lembrar algo que Jesus havia ensinado no Novo Testamento. João diz para eles: ora, essas pessoas que dizem eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, essa expressão aparece aqui da mesma forma, o texto vem falando e não guarda, ele vem falando desse aspecto também habitual, uma ação constante, algo que seja rotineiro, ele diz um estilo de vida de obediência, alguém que não nutre isso. João vem mostrando para a gente e denunciando aquelas pessoas. Ele diz: é mentiroso, ele não está na verdade, ele não anda na luz, conforme é dito para a gente no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Ele diz: essas pessoas que dizem que têm um conhecimento especial e difundem isso para as outras pessoas e não andam em conformidade com isso, eles são falsos mestres, eles são hereges. Não sei se vocês vão lembrar do sermão de Jesus, o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, quando Jesus ensina que pelos frutos vocês conhecerão as árvores. E é interessante que a árvore, a espécie que ela é, o caráter dela, o fruto dela o identifica. E João está lembrando isso àqueles irmãos. Todos esses mestres que estão na igreja, eles precisam se comportar, agir, viver, ter um estilo de vida coerente com a sua espécie. E se eles são cristãos, eles têm que se portar como cristãos. E os cristãos têm a lei do Senhor para frutificar, para obedecer, para demonstrar ao mundo que de fato o Senhor transformou sua mente, o Senhor transformou seu coração, e agora você vê o mundo, você olha para as pessoas, você vê a criação de Deus, as estruturas sociais, não como o mundo vê, você vê o mundo como Deus prescreve na sua palavra, porque agora você não está mais em rebelião contra Deus. Você foi trazido, arrastado para Ele mesmo. Cristo é quem faz isso. Cristo lhe conduziu a Deus, como diz Pedro. Então, João quer mostrar esse aspecto para a gente, que a comunhão do verdadeiro cristão, o cristão anseia pela comunhão, e a comunhão se expressa em obediência. Ele lembra no verso 5, ele diz: aquele, entretanto, fazendo essa antítese, trazendo essa ideia contrária, mostrando esse contraste entre aquele que diz e não vive e aquele que guarda a sua palavra. João lembra para a gente: nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O aspecto condicional continua valendo aqui. Aquele que guarda o mandamento, continua presente no versículo 5, aquele que se submete à vontade do Senhor, é esse que tem sido aperfeiçoado no amor, é este que tem amadurecido, é este que tem atingido a completude, porque essa é a ideia da palavra aperfeiçoado que aparece aí no texto, é a ideia de maduro, de completo, é aquele que guarda a palavra, que tem progredido no amadurecimento deste amor e neste amor, é aquele que está em Cristo,
que precisa obedecer e continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor e aperfeiçoar. Nós percebemos isso em várias passagens da Escritura, e João está lembrando isto à igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele mostra qual é a consequência de estarmos em comunhão com Cristo. Capítulo 3 de Colossenses vai lembrar isso: buscai as coisas do alto onde Cristo vive, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui dessa terra. Aí quando ele chega no capítulo 3, verso 5, ele diz: faça morrer, pois, a sua natureza terrena. E ele diz: toda a prostituição, toda a malícia, todo o desejo carnal. E mais na frente ele vai dizer: e revistam-se de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Paulo lembra desse processo de aperfeiçoamento que é iniciado quando nós somos alcançados pelo Evangelho. E ele lembra dizendo aos filipenses que nós não podemos ficar estagnados, imóveis, parar de progredir. Ele diz que a gente deve andar em conformidade com o que nós temos recebido e caminhar para aquilo que nós somos comprados. Nós não podemos, irmãos, como cristãos, parar no tempo e achar que já alcançamos a perfeição. Paulo, de fato, já somos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Filipenses: Cristo já me salvou, mas aqui neste mundo, como filho de Deus, eu preciso progredir em santificação, eu preciso progredir em obediência, eu preciso progredir nos frutos, eu preciso demonstrar ao mundo que o Evangelho mudou a minha vida, e eu não faço isso para ser, eu faço isso porque sou. E João está querendo mostrar isso para a igreja, mostrar isso para aqueles irmãos, que não se deixassem enganar pelos falsos mestres, mas que pelo contrário, eles pudessem estimar a comunhão com o Senhor e levar isso para a vida, eles tendo sido aperfeiçoado. E ele começa a falar para a gente ainda no versículo 5, nisto sabemos que estamos nele, e ele completa a ideia: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É interessante que nisto sabemos que estamos nele. A nossa tradução Revista e Atualizada coloca esses dois pontos para nos direcionar para frente, para a gente olhar no modelo, na imitação de Cristo. Mas essa construção, ela é bem difícil. A gente pode olhar para trás e entender também que é aquele que guarda a palavra de Deus verdadeiramente é aperfeiçoado, e nisto sabemos que estamos nele. Também não estaria errado de olhar para trás e saber que é guardando os mandamentos que estamos nele, mas também não temos prejuízo algum, porque andando como Cristo andou, nós vamos estar guardando os mandamentos de Deus, porque o próprio Cristo foi modelo disso para a gente. Pedro lembra isso na sua carta, quando lembra que Cristo veio ao mundo e deu exemplo para que nós sigamos os seus passos. João está lembrando isso, que é um compromisso de vida. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles são, como eu digo, arrastados para essa comunhão com Deus. Eles têm a sua mentalidade transformada e agora eles são levados à obediência, eles são estimulados à obediência e a sentir prazer na obediência, como Cristo obedeceu. E aí Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou com usurpação o fato de ser igual a Deus, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É esse sentimento que deve haver no nosso coração. Nós devemos olhar para o nosso Salvador e, estimulados por Ele e pelo seu modelo, também nos firmarmos os pés neste propósito. E eu digo isso aqui de púlpito, olhando para essas palavras, desafiando a igreja nesses tempos pós-modernos, quando a obediência é um assunto do passado, retrógrado, porque não deve existir padrão. Se não existe padrão, não tem necessidade de obediência, porque cada um cria a sua própria verdade. E aqueles que insistem em abraçar algo absoluto como verdade para a sua vida, são muitas vezes desdenhados, ridicularizados, retrógrados, quadrados, obsoletos. E a palavra vai lembrar para a gente: este é o padrão que demonstramos, que anelamos pela comunhão com o Senhor, quando vivemos comprometidos com a verdade, em obedecê-la. Eu queria lembrar aqui aos jovens, aos adolescentes, às crianças que estão presentes aqui no mundo, aqui na igreja. Nós temos esse desafio, contrariar o padrão secular, o padrão sem Deus, que fala que não tem para que obedecer, que as regras que são impostas por seus pais lhe reprimem, lhe calam, lhe ofuscam. E a gente vê, num mundo secularizado,
nas redes sociais um adolescente de 17 anos postar a sua experiência com sua psicóloga e dizer: a minha psicóloga me aconselhou a não considerar os conselhos dos meus pais, porque as experiências dos meus pais são dos meus pais. Os meus pais não podem me impor a sua experiência, eu preciso ser eu. E esse discurso não parece tão bonito e libertador para os jovens e adolescentes? E a gente esquece dos princípios da palavra que rege as nossas vidas e que coloca pais sobre filhos como autoridade. E a primeira autoridade das nossas vidas, a obediência, é algo requerido por Deus como louvor a Ele. Da mesma forma como cantamos cânticos, da mesma forma como ofertamos, nós anelamos pela presença de Deus, quando nós nos submetemos a Ele por amor e em amor. Então, a comunhão se expressa em obediência, na imitação de Cristo, em submeter-se a Deus. Mas não somente isso. João vai continuar falando para a gente a respeito dessa obediência, a respeito desse anseio por comunhão, por demonstração de que somos de Deus. E ele continua dizendo no texto, versículo 7, amados, não vos escrevemos mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. E ele vai continuar falando para a gente a respeito disso. Mas eu queria destacar aqui em segundo lugar, que a comunhão, o anelo pela comunhão, ela se expressa também não só na obediência, mas em relacionamento. Nós vamos percebendo isso desde o uso da palavra conhecer, que João faz aqui no versículo 3. A ideia de conhecer não é somente ter uma dimensão intelectual de quem Deus é, mas ele fala de um relacionamento individual. Ele fala para a gente de uma experiência pessoal, de um andar com Deus, de um compartilhar a vida com o Senhor, de um comprometer-se com Deus. E ele quer mostrar para a gente, nesse texto, que o nosso anelo, a nossa estima pela comunhão, ela se expressa também em relacionamento com o Senhor, quando eu procuro entender esses mandamentos, entender a sua palavra. E quando eu falo de entendimento, eu não falo somente de mergulhar nos sentidos de grego e de hebraico, para que a gente possa descobrir o que as palavras querem dizer de verdade. Quando eu falo de entender, é como eu posso ligar esses princípios à minha vida, é como eu posso entender o mandamento, o que ele requer de mim de forma positiva, de forma negativa, de forma individual, de forma coletiva, é entender a praticidade da palavra de Deus para que ela reja o meu relacionamento com Ele, para que o meu relacionamento com Deus não se restrinja a um momento devocional diário, para que a minha relação com Deus não se restrinja ao final de semana, à atividade da juventude, à departamental da SAF, ao grupo de discipulado. E a gente acha que nessas coisas, somente nessas coisas, nós temos uma relação com Deus. E nós esquecemos que Deus fala a nós, na sua palavra, a respeito da nossa vida profissional, a respeito do nosso uso do tempo, a respeito da nossa administração financeira, a respeito do nosso relacionamento conjugal, a respeito da criação dos nossos filhos, a respeito da nossa obediência aos pais, às autoridades. A vida inteira é regida pela palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, que eu me relaciono com Deus todo o tempo, que eu vivo na presença de Deus, por causa da palavra de Deus, e tenho prazer nele. Então João mostra para a gente que o meu anseio, a minha estima pela comunhão, se expressa também num relacionamento consciente, diário, duradouro. Quando ele usa essa expressão, sabemos que temos conhecido, sabemos que temos nos relacionado, vivido, tendo a vida na presença de Deus como um estilo de viver. Eu não tenho aquela vida que só sou de Deus na hora do culto, que só sou de Deus quando estou com o povo da igreja. Eu sou integralmente do Senhor. João quer lembrar isso à igreja, e que o meu desejo por comunhão se expressa nisso, nesse relacionamento, que esse elemento social. E os versículos de 7 a 11, que eu iniciei a leitura, eles destacam um mandamento que rege a vida, que rege todos os outros mandamentos. Ele mostra isso para a gente. Ele vai desenvolver muito melhor isso no capítulo 4, mas aqui ele já fala para a gente. Ele coloca aqui em antítese amor e ódio.
lembrando que o amor, o mandamento do Senhor, é o que caracteriza as nossas vidas. O amor fala para a gente desse elemento social da vida do cristão, o amor que deve reger as nossas relações, e não só as nossas relações humanas, mas a nossa relação com o mandato de Deus, seja ele cultural, social, religioso. A nossa vida deve ser regida pelo amor. Isso não é uma invenção. João não está inventando isso. Olha como ele coloca para a gente no versículo 7. Ele diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo. E ele fala de mandamento no singular. Antes ele tinha falado de mandamentos no plural, versículo 3, mas agora ele quer se referir a algo que rege a vida, e algo que não é novidade para aqueles irmãos e nem para nós. Porque a Bíblia não fala de amor, como muitos equivocadamente pensam, só no Novo Testamento. A Bíblia fala, a Bíblia é essa expressão do amor de Deus, a criação é a expressão do amor de Deus, o Evangelho é a expressão do amor de Deus, nós vemos a lei como expressão do amor de Deus, e quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, nós vemos Deus dizendo na sua lei, para que amemos a Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a inteireza do nosso ser. O amor está presente sempre, não é um assunto neotestamentário. Por isso João está dizendo a esses irmãos: eu não quero falar nada novo para vocês, é algo que vocês já conhecem, não somente por causa do Evangelho, mas vocês conhecem por causa da lei, que apresenta para a gente esse padrão. E não sei se você lembra quais são os 10 mandamentos, mas se você se lembrar, os 4 primeiros mandamentos, eles vão lembrar para a gente isso, eles vão reger a nossa relação com Deus, e é por isso que a lei ela é resumida no princípio: amar a Deus sobre todas as coisas. Como? Não tendo outros deuses diante de mim, não fazendo para vocês imagem de escultura com o fim de adorar, não tomando o nome do Senhor Deus em vão, guardando o dia do Senhor com o fim de fato de santificá-lo e de desfrutar dele. É assim que amamos a Deus sobre todas as coisas, quando não confundimos a divindade com a criação, e quando o nosso coração não está comprometido com outras coisas, senão com o nosso Deus. E aí vem a segunda parte, que é o amor ainda: e ame o teu próximo como a você mesmo. E aí encontramos nas tábuas mandamentos que regem a nossa relação com o próximo em todas as esferas, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E aí Jaidson quebra sempre a ordem: não mate, não adultere, não minta. E ele vai lembrando isso para a gente: não furte e não cobice, lembrando como devemos amar o nosso próximo. E essa expressão de amor, como o mundo não conhece nos nossos dias, porque quando as pessoas falam de amor, elas querem dizer: aceite-me com todas as minhas falhas e erros e problemas, e eu não vou mudar, e você tem que continuar me aceitando. E você tem que calar a boca quando eu quiser ferir você, e quando eu quiser também pisar em você para subir um pouquinho mais alto, você ainda não pode falar nada, porque na hora que você discordar de mim, você não me ama. Na hora que você me disser o contrário, ou quiser me corrigir, cadê o seu amor? Não me julgue. E às vezes usa a Bíblia para dizer às pessoas como se deve amar. E quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos um outro amor, um amor que rege relações, um amor que rege a lei e os profetas, que é o que ele diz para a gente no versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E é interessante que esse princípio aqui, ele está se referindo ao princípio da fé daqueles irmãos, de quando eles ouviram o Evangelho, de que o amor não era novidade também para eles em Cristo. Porque Cristo, quando encarnou-se, o amor se fez carne, o amor se fez visível, o amor ganhou um novo padrão, e ele está mostrando isso para a gente aqui, quando ele diz que eu não falo para vocês de mandamento novo, mas ele é novo. Parece haver uma contradição no versículo 8, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele lembra para a gente, e é muito intrigante olhar para esses versículos, porque ele vai mostrar para a gente que esse mandamento também é novo, porque como eu disse, quando eles viram Cristo, quando Cristo se encarnou, ele mostrou para a gente esse amor de verdade, ele mostrou a concretude desse amor, e agora não mais, como ele diz, não mais como sombras, não mais em trevas, porque a verdadeira luz já brilha, Cristo se fez carne, e agora esse amor tem um novo patamar, esse amor agora ganhou dimensões concretas, visíveis. Cristo é o amor, Cristo amou, e é fantástico quando a gente fala sobre isso e olha para Cristo. A gente não só olha para João 3,16, que Deus amou e por isso deu seu Filho, mas Romanos 5,8. Deus demonstrou amor de uma forma única.
dando o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor se fez concreto na pessoa de Cristo. E ele diz, diferente daqueles falsos mestres, o que João quer mostrar? Eu não estou trazendo para vocês uma mensagem nova que eu recebi num sonho. Eu não estou trazendo para vocês uma revelação que eu ouvi quando estava meditando sobre os montes ou debaixo das árvores. Eu não estou trazendo para vocês algo novo, e é novo, porque vocês têm esquecido ou perdido de vista o sentido, a abrangência, o significado desse amor. Eu estou falando para vocês de algo antigo que vocês já conhecem, mas estão desapercebidos, iludidos pelas falsas promessas, iludidos pelos falsos discursos, iludidos pelos discursos modernos também naquele contexto. Eu quero falar para vocês de uma mensagem antiga, e eu acho uma coisa fantástica. Os discursos modernos e novos, até mesmo as promessas evangélicas novas, elas iludem muita gente, mas se você prestar atenção, desde Gênesis até Apocalipse, toda vez que o povo é renovado em alegria, é quando eles olham para trás e se lembram das palavras anteriormente ditas. Eles se lembram e se voltam para o Evangelho. A gente olha isso na história da revelação, a gente olha para isso na história da igreja, quando a igreja se volta para a palavra, quando a igreja deixa guiar o seu discurso, a sua mente, o seu coração, a sua prática pela palavra. A igreja experimenta o avivamento, a igreja experimenta a verdadeira alegria, a verdadeira vida cristã. E é o que João está fazendo. Eu não estou falando para vocês de algo que eu recebi num sonho, ou que um anjo desceu do céu e me entregou. Eu estou falando para vocês do que vocês já conhecem, aquilo que vocês têm, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês sabem. E é interessante que o mandamento também é novo, eu quero reiterar isso porque Jesus destacou a importância e a necessidade do amor, regendo a vida da gente, orientando a vida da gente. Ele mostrou que toda a lei, todos os profetas dependiam do amor. Também com a vinda dele, o mandamento deveria ser exercido como ele exerceu. Amar o próximo como ele amou o próximo. Amar o pai como ele amou o pai. E eu gosto de ver nas palavras de João capítulo 4, como Jesus demonstrou que amava o seu pai. E ele compara esse compromisso com aquilo que sustenta fisicamente a sua vida. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era esse o tamanho do compromisso que Jesus tinha, e era o desejo de corresponder ao amor do Pai por Ele, e Ele ao amar o Pai, era fazendo a vontade dEle, era obedecendo, era se submetendo ao Pai, era se relacionando com o Pai. E Ele mostra para a gente como é esse padrão novo. Por isso que Ele diz no verso 6, você deve andar assim como Ele andou. Por isso Pedro diz, devemos seguir os seus passos. E é isso, irmãos, que João está reafirmando para a gente. E ele vem então com o versículo 9, aquele que diz que está na luz. E aí você já entende quando olha para João que é estar na luz. Desde o versículo 5, Deus é luz, e não é nele treva nenhuma. Deus é luz. E ele lembra agora, você está na presença da luz, você está andando na luz, você está numa relação com Deus. Se você está numa relação com Deus, e se vê em superioridade em relação ao próximo, se acha melhor do que o próximo, como os falsos mestres estavam fazendo, e carregam em vocês essa arrogância, essa superioridade, essa falta de amor, esse desejo de não se relacionar com essas pessoas, sinto muito, você está equivocado na luz que você tem andado. É o que João está dizendo no verso 9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está iludido, está enganado, até agora está nas trevas. E essas palavras são muito fortes para aqueles irmãos naquele contexto. E acredito que para nós também. Esse tempo de pandemia tem demonstrado esse tempo assim, do isolamento, do distanciamento, cada um no seu quadrado, fechado nas suas casas. E agora com a possibilidade de retorno, muitos estão gostando disso. Ah, não, transmite o culto para a gente. Eu acompanho de casa. E a gente tem perdido o privilégio de estar junto com os irmãos, de demonstrar amor e de demonstrar obediência ao Senhor, de nos relacionarmos. E Ele vem lembrar isso para a gente. O verdadeiro Filho de Deus, Ele estima a comunhão, Ele tem anseio pela comunhão. E Ele demonstra isso anelando ou expressando obediência a Deus e também se relacionando com Deus e com o seu próximo. O aspecto comunal, o aspecto da comunidade do povo de Deus é o desejo de Deus. Deus tem um desejo por ajuntar o seu povo desde lá da criação, desde a queda. Nós olhamos Deus falando para Abraão, o desejo dele de juntar um povo para ele mesmo. E ele escolhe um homem no meio de uma nação idólatra para que ele seja uma bênção
para todas as famílias dos povos. Deus desejava, através de Israel, reunir o seu povo. Israel equivocou-se na sua missão. Nós vimos isso anelado nos Salmos, como nós cantamos no Salmo 96. Cantai ao Senhor todos os povos, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai sua salvação dia após dia. Há um anseio para que as famílias dos povos se apresentem diante de Deus, se reúna como congregação de Deus. Mas Israel perdeu o foco, e Deus enviou o seu próprio Filho. Para quê? Para congregar de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, um povo para Ele, que as diferenças sociais não fazem nenhuma diferença diante de Deus, que as diferenças de gênero não faz nenhuma diferença diante de Deus. E quando a gente fala da cor de pele não faz nenhuma diferença quando Deus pensa em juntar um povo para Ele. Tudo o que a sociedade secularizada usa para separar, diante do Evangelho, tudo isso perde força e poder, porque Deus quer um povo que demonstre o poder do Evangelho, um povo misto, um povo que demonstre essa multicor, essa diferença. E Paulo mostra para a gente isso no capítulo 12 de Romanos. Ele diz que o corpo é diverso, mas um só é o Espírito de Deus. Então a gente olha para aqui e percebe isso, que o desejo de estar reunido com o povo de Deus é uma demonstração de que nós somos transformados pelo Evangelho. E é interessante que o desejo de estar junto com a igreja é uma demonstração de que eu entendi a mensagem do Evangelho, porque aquele que odeia seu irmão até agora está nas trevas. Mas em antítese a isso, o verso 10 vai lembrar para a gente, em oposição, aquele que ama seu irmão, olha essa palavra, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Permanece na luz. Você sente comigo a ideia de permanecer, que denota uma ideia de relacionamento, uma ideia de união, de constância, de relação com Deus, de Deus com a coroa da sua criação, com o homem, aquele que ama a seu irmão, é constante nessa relação com Deus, permanece na luz, permanece diante do Senhor. E essa expressão é muito bonita e difícil. Nele não há tropeço. Nesse que ama seu irmão, nesse que permanece na luz, nesse que anda com o Senhor. E a gente pode entender se nele não permanece tropeço ou nele não há tropeço. A gente pode entender como não tropeça pessoalmente, mas podemos entender também como não faz com que outros tropecem, não seja um tropeço para os outros, como os falsos mestres estavam sendo naquela ocasião. Aqueles que andam com o Senhor, eles não são pedra de tropeço na caminhada cristã de ninguém, porque o desejo dele é de obedecer ao Senhor, o desejo dele é de estar em comunhão com os irmãos, de relacionar-se com a igreja, com o povo de Deus. E então a metáfora ela se completa agora no versículo 11, quando ele mostra isso. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o entendimento. E quando eu lembro que Deus é luz e que não é em Deus treva nenhuma, como foi dito no capítulo 1, versículo 5, e eu vejo que aquele que odeia seu irmão, diz o texto categoricamente, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o entendimento. Você presta atenção nessas três coisas que ele está dizendo para a gente. Aqueles que não obedecem a Deus e nem anseiam por se relacionar com o povo de Deus, ele primeiro está numa posição, ele está num lugar, ele está nas trevas, longe de Cristo, ele está enganado. Mas não somente isso, ele vive nas trevas, porque não sei se você lembra que a metáfora andar diz respeito ao curso da vida, diz respeito às escolhas, às orientações da vida, e não somente uma vida longe de Deus, mas ele fala também de uma mentalidade obscurecida e sem orientação do Senhor, uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo equivocada. E ele diz isso, essas pessoas, elas não têm nenhum desejo, nenhuma estima por estar de fato na presença de Deus. Elas anseiam elas mesmas, elas anseiam um mundo caído, elas anseiam a satisfação de seus próprios desejos. Irmãos, quando eu paro e leio esses versículos, eu vejo, meu Deus, quantos desafios para a gente nesse tempo que nós vivemos. Esse texto aqui não nos leva à ideia de estar pregando algo impossível, Jaidson. Não, nós sabemos que para nós é impossível mesmo a perfeição.
mas ela se apresenta em nós como o ideal das nossas vidas, por alguém que foi transformado pela obra de Cristo. Eu não quero dizer que você não tenha dificuldade relacional com outra pessoa, porque existe. Nós somos criaturas caídas ainda, os resquícios do velho homem permanecem em nós, mas é algo que eu devo perseguir na minha santificação. Eu já comecei um relacionamento com Cristo, que Ele já transformou a minha mente e o meu coração. Eu devo estimar essa comunhão, procurando cada vez mais obedecer ao Senhor, procurando cada vez mais a me relacionar com Ele e com o povo dEle. Quando em mim não há esse desejo, quando em mim não há essa disposição, eu preciso ligar o alerta, se quem está aqui reinando é Cristo pelo seu Espírito, ou eu mesmo pela minha vontade. Esse texto, ele traz para a gente diversos desafios, diversas orientações. E eu queria aqui pontuar 5 coisas para a gente caminhar para a nossa conclusão. Primeiro, eu queria lembrar aos jovens universitários, aos adolescentes, às crianças e aos adultos também, que o mundo vive falando que é impossível conhecer a divindade, é impossível se relacionar com Deus. Se esse Deus é verdadeiro e tão glorioso, Ele está muito longe, não tem como conhecê-lo. Não tem como se relacionar com Ele. Eu quero lembrar aqui que João está dizendo para a gente, podemos sim conhecer a Deus. Por quê? Porque Ele se revelou na sua palavra. Ele deu um passo em direção a nós. Ele nos disse quem Ele era, como queria que nós vivêssemos, como Ele deve ser agradado e como encontramos prazer nas nossas vidas. Ele nos disse que podemos nos relacionar com Ele, como aprendemos aqui hoje de manhã. É um dever parar e pedir a Deus, orar. Nós temos aprendido sobre oração e percebemos Deus ensinando sobre oração. E eu digo, irmãos, podemos conhecer a Deus. Mas não podemos conhecer a completude da divindade. Nós podemos conhecer o suficiente para encontrarmos prazer, para encontrarmos alegria, para encontrarmos a orientação para as nossas vidas. Então eu queria que você saísse daqui com isso bem guardado no seu coração. Eu posso conhecer a Deus e eu posso me relacionar com Ele. E eu posso fazer isso lendo a sua palavra, procurando ver o que Ele me disse a respeito dEle mesmo, para que eu pudesse encontrar orientação para a minha vida, para as minhas escolhas, para o meu futuro, para o meu planejamento, e isso trouxesse esperança, não promessas, aquelas promessas fraudulentas que temos nos nossos dias, mas é aquilo como certo, verdadeiro, porque quem prometeu não brinca, é Deus. Você pode conhecer a Deus, mas não somente isso. Eu quero que você saia daqui também consciente de outra coisa. Você não obedece para ser salvo. Você não obedece para estar num relacionamento com Deus. Você não obedece para ter comunhão com Ele. João está mostrando para a gente que a obediência é uma evidência de que estamos num relacionamento. O Senhor que nos alcançou, nos transformou e nos aperfeiçoou para as boas obras, que Ele mesmo preparou de antemão, como diz Paulo em Efésios 2:10. Então a obediência é uma evidência de que estamos em comunhão com Deus. A obediência não é um meio de salvação, é uma evidência, quero reiterar, porque na nossa sociedade impregnada dessa mentalidade de salvação pelas obras, seja por uma influência do catolicismo romano ou a influência do espiritismo kardecista, há uma mentalidade no brasileiro de que eu preciso fazer o que é certo para estar em comunhão com Deus. E eu quero lembrar que nós fazemos o que é certo, nós fazemos as obras requeridas por Ele com a disposição correta, porque estamos numa relação com Ele, porque Ele nos alcançou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e mudou o nosso coração, mudou a nossa mente, mudou o objetivo das nossas vidas. Nós saímos das trevas para a sua luz, da morte para a vida. Então, por estar em Cristo, é que nós podemos sim obedecer. E obedecer é o que nos traz prazer, alegria. Mas eu quero aqui lembrar, para não cair no extremismo, que essa obediência que João está falando, ela aponta para a perfeição. Ela chama a gente a atenção para estabelecer isso como um alvo a ser perseguido. Mas eu queria que você lembrasse que esse mesmo João está falando dessa obediência como uma evidência de que estamos em comunhão com o Senhor. Ele disse há pouco tempo no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Nós devemos querer ser perfeitos?
Sim, porque nós temos um Pai perfeito. Deuteronômio vai lembrar isso para a gente, capítulo 18, versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nós temos um Pai perfeito e devemos anelar e almejar a perfeição, porque a perfeição é a libertação total das mazelas do pecado na vida da gente. Eu devo ter ansiedade pela glória, pela glorificação do meu corpo, pela perfeição eterna. Mas eu devo lembrar que, enquanto neste corpo, nesta carne, nesta vida, eu não alcançarei a perfeição. Eu preciso me entregar, confiar, descansar em Cristo, que satisfez toda a justiça. E como ele prometeu em João capítulo 14, ele voltará para nos buscar. E essa vinda gloriosa, ela também traz consigo a transformação, o aperfeiçoamento, que Paulo diz, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é imperfeito será aperfeiçoado, tornado perfeito, mas não será um esforço nosso, é graça, é obra de Deus. Eu tenho um alvo na minha vida, perfeito, de ser perfeito como é o meu Deus perfeito. Por isso eu me esmurro, por isso eu luto contra a minha vontade caída, por isso eu alimento o meu espírito, por isso eu leio a palavra e oro pedindo graça ao Senhor, porque eu quero. Mas eu devo conviver com a realidade de que só serei perfeito quando Cristo me transformar de uma vez por todas e eternamente. Eu queria pontuar ainda aqui para a gente que nós expressamos a nossa comunhão com Deus obedecendo. É assim que nós dizemos a nós mesmos, ao mundo, e afirmamos o quanto amamos ao Senhor. Deus tem prazer na nossa obediência. Nós somos tão caídos, se eu vou usar essa expressão mesmo, que a gente quer justificar as nossas desobediências com sacrifícios, ofertas, jejuns, leituras longas da Escritura, para tentar compensar o pecado e a desobediência. Aí eu quero lembrar com vocês 1 Samuel, aquela experiência de Saul e Samuel. Quando Samuel se atrasa, Saul oferece um sacrifício que não fazia parte do seu papel como rei, e aí Samuel chega para ele e corrige. Ele pergunta, tem porventura Deus prazer em sacrifícios e ofertas de manjares, ou quem se obedeça à sua palavra? E ele diz, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Irmãos, nós possamos olhar para isso e entender que esse esforço constante por se enquadrar ao Evangelho é algo que dá prazer a nós e prazer ao nosso Deus. Não é colocar altas quantias para compensar desobediências, não é estender o dia querendo ficar acordado de joelhos ao pé da cama, dizendo, Senhor, eu quero compensar porque eu desobedeci. Isso é requerido, nós devemos ter momentos de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de prazer, mas não usar essas coisas que são requeridas como moeda de troca. Isso é engano de um coração equivocado, de um coração que não compreendeu, que são deveres requeridos, são boas obras preparadas de antemão para nós fazermos elas, ofertar, jejuar, orar. Deus não vai ficar surpreso se você orava 20 minutos e agora ora 45. Não, você está apenas se enganando e invalidando o que Cristo fez por você, tentando encontrar prazer ou segurança num relacionamento que depende do seu esforço e da sua fidelidade, sendo que Cristo, Ele comprou um lugar para você, Ele lhe sentou nos lugares celestiais. Então nós expressamos a nossa comunhão com Deus, obedecendo, e expressamos o nosso amor a Deus, amando os nossos irmãos. Aqui é o lugar do crente. O lugar do crente é na congregação dos crentes. O lugar do crente não é trancado sozinho na sua casa. Esse é seu momento pessoal com Deus. Mas Deus requer de seu povo, desde o princípio, que o seu povo se apresente diante dEle, num dia separado por Ele, para uma relação prazerosa entre o Criador e a sua criatura. Então, irmãos, estar neste lugar é um privilégio, é ter consciência da obra de Cristo. Se aproximar de outros irmãos é ter consciência de que fui transformado, de que fui comprado por preço, de que sou filho de Deus. João está dizendo para a gente que o Filho de Deus, ele estima a comunhão dos santos, ele estima a comunhão com Deus. Nós amamos a Deus quando mantemos relacionamento firme com Ele. E demonstramos isso, que amamos a Deus, em obediência
e amor a Deus e aos nossos irmãos. Nisto que demonstramos que somos filhos de Deus, quando amamos uns aos outros. E esta é a marca de um verdadeiro cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a progredir em obediência e em relacionamento com Ele e com o seu corpo. Você, pessoalmente e individualmente, pode se relacionar com Deus. Você expressa esse relacionamento e esse amor que você tem por Deus, tendo comunhão com Ele, obedecendo a Ele, andando num caminho de obediência, buscando a perfeição. Nós expressamos esse amor ao mundo quando a nossa vida demonstra esse compromisso.